Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. No episódio passado, nós falamos sobre a queda de Constantinopla. Um resumo da queda de Constantinopla representou a vitória otomana, quer dizer, o Império Turco. Otomano vem de Otto, sobre a capital que era Constantinopla, mais antigamente Bizâncio, hoje Istambul. Essa tomada abriu o caminho para grandes mudanças na história mundial. Inclusive, o controle, o Império Otomano assumiu o controle das rotas comerciais, fazendo com que as outras nações buscassem novas rotas, abrindo espaço para as grandes navegações, não é? Exatamente. Nós estamos aqui com o pastor Serlon. A paz do Senhor, meus irmãos. Professor de História. E houve consequências que essa que acabamos de dizer já foi uma consequência do controle das rotas comerciais na mão do Império Otomano. E também, importantíssimo, a queda de Constantinopla marcou simbolicamente o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, isso foi o episódio passado, a queda de Constantinopla. No episódio de hoje, nós vamos tratar da Era dos Descobrimentos. A Era dos Descobrimentos foi marcada pelas viagens marítimas de exploração de novos horizontes, novas terras, buscando riquezas, especiarias, até escravos. Vamos passar então a palavra para o pastor Serlon para discorrendo sobre a Era dos Descobrimentos. Amém, pastor Antônio Carlos. Meus amados irmãos, nós estamos traçando uma sequência de assuntos a respeito da história do cristianismo. E a história do cristianismo, ela é indissociavelmente ligada à evolução dos acontecimentos históricos da Europa. Claro que há níveis diferentes de interesse entre os irmãos pela história, mas a história, como um todo, no modo geral, ela é fundamental para nós chegarmos ao nosso grande propósito, que é entender como foi o evoluir ao longo do tempo do cristianismo. Pois bem, como o pastor Antônio Carlos muito bem colocou, no ano de 1453, a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, foi tomada pelos turcos otomanos. Por que esse fato é tão importante, tão crítico na história do cristianismo? Naquele momento, o Império Bizantino, Constantinopla era a capital do Império Bizantino, era o guardião da cristandade na Europa Oriental. Se na Europa Ocidental havia a Igreja Católica Apostólica Romana, na Europa Oriental havia a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa, que estava ligada ali à cultura do Império Bizantino, que era, por sua vez, o antigo Império Romano do Oriente. A queda de Constantinopla, que era uma cidade cristã e que sucumbiu diante dos muçulmanos, diante dos islâmicos, apesar de serem turcos, eles também eram muçulmanos, isso representou um grande baque, uma grande derrota para o cristianismo europeu. E além dessa derrota cultural, dessa derrota religiosa, havia agora também uma questão que foi muito bem abordada pelo pastor Antônio Carlos, que era a questão da obstrução das rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo. Naquela época, os europeus eles consumiam muito as chamadas especiarias. Pastor, o que vem a ser as especiarias? Cravo, canela, pimenta, noz moscada, açafrão. Esses itens que eram usados como temperos, ingredientes de perfumes, ingredientes também de remédios. Além desses itens, as especiarias, vinham itens como tecidos, perfumes, resinas, enfim, uma vasta gama de produtos que vinham do Oriente e que passavam por pontos do mar Mediterrâneo controlados pelo Império Bizantino. Não é que a queda de Constantinopla tenha significado uma interrupção total desse comércio, mas os europeus passam a ter mais dificuldade e buscam um outro caminho, uma outra rota, uma outra maneira de chegar até
o Oriente, até as Índias, como eles chamavam naquela época a Ásia, para ter acesso a esses produtos. É nesse contexto que vai ganhar força o movimento de explorações marítimas, tendo como uma de suas finalidades mais importantes encontrar uma nova rota, um novo caminho marítimo que levasse às Índias. E no decorrer desse processo, os europeus, começando pelos portugueses, a quem coube serem pioneiros nas navegações, eles vão começar a expandir o seu território. Inicialmente ali, costeando a África, por certo agora poderá ser mostrado um mapa mostrando esse processo, um mapa de viagens portuguesas contornando o litoral africano, chamado Périplo Africano, e aí eles começam a ter contato com outros povos. E juntamente a essa questão de aumentar o comércio, surge entre os portugueses, que eram católicos, a ideia de que essas navegações pudessem ser uma oportunidade de levar o cristianismo, de levar a fé cristã para outros povos. E ao longo desse processo, os portugueses teriam contato com populações na África, populações na Ásia, e também espanhóis e portugueses teriam contato com os povos aqui da América, do nosso continente. Eu gostaria de ler um texto, pastor Antônio Carlos, a palavra de Deus, um texto em que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, Mateus 24, 14, o Senhor Jesus, no sermão profético, ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E é muito maravilhoso nós pensarmos que quando Jesus disse isso, o mundo conhecido, o mundo que os judeus conheciam, que os europeus conheciam, era basicamente a Europa, uma parte da África, uma parte da Ásia. Eles sequer suspeitavam da existência do nosso continente, a América, da Oceania, eles nem conheciam o Oceano Pacífico. Então, quando Jesus fala que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, isso já nos alcançava, já alcançava as nossas terras, que vieram a ser acessadas pelos portugueses naquele momento. Então, esse processo, ele acabou resultando no descobrimento de novas terras, inclusive aqui na América. No caso do Brasil, da maior parte da América, foi uma colonização católica, uma colonização feita por Portugal e pela Espanha, mas em alguns territórios da América vieram também colonizadores protestantes. E um caso muito emblemático disso será o caso dos Estados Unidos, do que é hoje os Estados Unidos, onde na costa leste, na costa atlântica, a partir do final do século XVI, começaram a ser instaladas colônias inglesas. A primeira delas foi a colônia da Virgínia, em 1585. E ao longo do tempo, os ingleses estabeleceriam ali um total de 13 colônias, e são essas 13 colônias que vão dar origem ao que é hoje os Estados Unidos. E nas colônias mais ao norte, onde é hoje Massachusetts, chegou lá no século XVII o primeiro grupo de calvinistas, de puritanos, servos de Deus, que vinham de perseguições na Europa e que trouxeram o Evangelho. E isso marcou muito a história do povo dos Estados Unidos, a história desse país, esse impacto, essa marca, que eles vieram, trouxeram o cristianismo, trouxeram o Evangelho e também trouxeram até do ponto de vista histórico, pastor Antônio Carlos, um fundamento ético para a colonização naquela região. Pastor Serlon, essa passagem, nós estamos falando da era dos descobrimentos, das grandes navegações, não é? E essa passagem onde foi gerado os Estados Unidos, ou seja, foi colonizado e, vamos dizer assim, e evoluído através de evangélicos. Sem dúvida. Então seria interessante nos deter mais um pouquinho, falar mais um pouquinho a respeito disso, porque é uma parte que todos ficam assim um pouco curiosos para entender como foi a formação dos Estados Unidos, né? Então aqui, repetitivamente, creio que foi um grupo realmente de puritanos que foram altamente perseguidos na Inglaterra, e eles tomaram um novo caminho, tomaram embarcações, foram parar lá nos Estados Unidos. E a pergunta é o seguinte: eles pisaram nessa terra pela primeira vez? Como que foi isso? Não é? Sabemos, inclusive, que a Constituição dos Estados Unidos cita a Bíblia, né? Cita.
Poderia falar alguma coisa, pastor? Claro. Na verdade, a colonização do continente americano, que foi descoberto no final do século XV pelos europeus, a princípio eles achavam que a América era um pedaço das Índias. E aí um explorador, o Américo Vespucci, chegou à conclusão, não se sabe exatamente em que ano, mas talvez entre 1513 e 1506, ele percebeu que era um novo continente. Os europeus começam a colonizar essas terras. A princípio, seria uma colonização espanhola e portuguesa, mas os ingleses também chegam aqui a partir de 1585. Qual era a situação religiosa da Inglaterra naquela época? A Inglaterra tinha passado pela reforma protestante. Teremos programas que vão abordar de maneira mais específica a reforma. Inclusive na data em que estamos gravando este programa, dia 31 de outubro, temos mais um ano que se completa do início da reforma protestante, que foi quando Martinho Lutero pregou na porta, lá de uma igreja de Wittenberg as 95 teses, na Alemanha. Foi no dia 31 de outubro do ano de 1517. Mas a reforma ela se espalhou pela Europa e na Inglaterra, o rei Henrique VIII, alguns anos depois, em 1534, rompeu com a Igreja Católica, não só por motivos religiosos, motivos políticos, interesses dele, que serão melhor explicados mais adiante, mas foi criada uma nova igreja, a Igreja Anglicana, uma igreja que seria chefiada pelo próprio rei da Inglaterra. E essa igreja, ela perseguia não só os católicos, mas também outros grupos protestantes. O calvinismo ele é anterior ao anglicanismo, então já havia protestantes, servos de Deus, calvinistas, quakers, enfim, de outros grupos religiosos que vão ser perseguidos pela monarquia anglicana. Então, muitos calvinistas, muitos puritanos, como eram chamados os calvinistas, eles vão encontrar na migração para a América um lugar onde eles poderiam praticar com liberdade o seu culto, a sua convicção espiritual. E nós entendemos que todas as coisas que acontecem na história estão sob o controle soberano de Deus. É claro que numa abordagem racional, numa abordagem acadêmica, isso pode ser confrontado, pode ser questionado, mas nós partimos do princípio de que Deus ele executa o seu plano segundo a sua soberania e dentro do seu desejo de fazer chegar o evangelho aos confins da terra, ele faz com que esses servos venham para cá. Por sinal, pastor Antônio Carlos, antes dos calvinistas chegarem lá nos Estados Unidos, ele já tinha estado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando um grupo de franceses ocupou uma área do que é hoje a Baía da Guanabara, do que é hoje a cidade do Rio de Janeiro, e fundaram ali um núcleo colonial, a França Antártica. Havia ali um grupo de huguenotes, que era o nome pelo qual eram chamados os calvinistas na França. Então havia crentes, havia protestantes, havia servos de Deus no grupo que veio aqui para o Brasil, que ficou aqui entre 1555 e 1567. Então, portanto, antes, dos Estados Unidos. Pastor Serlon, agora fixando nos Estados Unidos, que é uma curiosidade muito grande para todos, então esse grupo, eles pisaram lá pela primeira vez, vamos dizer assim, esses puritanos que chegaram lá, depois se instalaram, sabemos que foi muito difícil o início deles lá nos Estados Unidos. Sim, foi uma coisa muito difícil. Muito difícil. E como que isso prosperou para chegar a essa grande nação que são os Estados Unidos hoje? Bem, os primeiros puritanos chegaram lá no começo do século XVII. É uma história muito bonita e muito lembrada pelos americanos. Inclusive, os americanos costumam se referir até hoje a esse grupo que chegou onde é hoje Boston, onde é hoje a cidade de Massachusetts, são chamados de os pais peregrinos. Tem literatura que diz que se for rastreado o DNA da população americana, pelo menos 15% tem uma ancestralidade com esses pais peregrinos. Eles vieram num navio chamado Mayflower. Na época, a colonização inglesa estava sendo organizada por empresas que faziam contratos com o governo, eram companhias comerciais. E eles trazem esses puritanos, esses ingleses que migraram para a América, na região hoje ali de Boston, e eles ficam aqui, descem desse navio Mayflower, e eles chegam numa época em que houve um inverno particularmente muito rigoroso. Foi verdadeiramente um milagre eles terem sobrevivido, e em um determinado momento, eles fizeram uma aliança com um povo indígena que havia ali naquela região,
para enfrentar outros povos indígenas que estavam naquele momento sendo hostis a eles e alcançar uma vitória ali naquele contexto. E foi então que se celebrou pela primeira vez uma festa que até hoje ela é muito lembrada nos Estados Unidos, o Dia de Ações de Graças. O Dia de Ações de Graças nasce como uma glorificação, um culto de adoração a Deus pelas vitórias que ele deu, pelo sustento que ele deu ao povo ali nesse período difícil. E eles se estabeleceram ali, os puritanos que vinham para a América geralmente eram pessoas que tinham algum recurso, que eram de uma classe média, que tinham profissões especializadas, e eles conseguiram se instalar na terra e se estabeleceram com base numa agricultura familiar, produziam trigo, né? Mas abaixo, nas colunas do centro, eles vão produzir também muito centeio, né? Nas chamadas colunas do pão, e vão organizar ali uma sociedade muito fundamentada nos valores da Bíblia, nos valores da palavra de Deus. Isso é uma coisa histórica. O calvinismo não forneceu apenas uma base, um fundamento religioso, estabeleceu também um fundamento de organização de sociedade. E eles vão ter, é curioso porque como essa região é muito fria, né, muito fria, o geógrafo fala que o clima é temperado, para nós é horrorosamente frio, né, para nós brasileiros. Mas como era muito frio, lá não era possível produzir açúcar, cacau, café, algodão, esses produtos que geralmente os europeus produziam nas colônias. Como não era uma região que dava tanto interesse mercantilista para os ingleses, eles meio que deixaram essa região mais com menos controle. Havia uma certa negligência no controle dessa região. Isso foi bom, foi salutar para essas colônias, porque elas puderam se desenvolver sem tantos entraves, sem tantas proibições comerciais, e o comércio se desenvolveu, a manufatura, eles produziam vários itens como tecidos, objetos de metais, desenvolveram a pesca, levavam produtos para outras regiões fora da América e desenvolveram toda uma estrutura que os fez prosperar. De maneira que lá na frente, quando no ano de 1776 essas colônias proclamaram a sua independência, elas já tinham todo um lastro cristão, toda uma fundamentação organizativa de sociedade baseada na Bíblia. E mesmo após a independência ter sido adotado um Estado laico, os fundamentos cristãos continuaram muito presentes na história americana. Nós vamos ter, por exemplo, no século XIX, presidentes americanos que se aconselhavam com servos de Deus, com servas de Deus. Fanny Crosby, que foi autora de vários hinos que nós cantamos hoje, como A Deus Demos Glória, Que Segurança Tem em Jesus, e outros mais, ela foi conselheira de presidentes americanos. Então, os Estados Unidos, ao longo de muito tempo, conservaram uma herança protestante, uma herança que sempre foi muito valorizada e que nós vemos, né, com muita tristeza, sendo desconstruída a partir de um determinado momento mais recente de sua história. Mas eles têm uma base, né, uma história muito ligada ao cristianismo. Eu posso até estar enganado, pastor Antônio Carlos, mas eu acho que em toda a história americana só houve 2 presidentes que não foram protestantes, evangélicos. Né? Eu acho que só 2. Perfeitamente. Bom, nós estamos aqui falando da era dos descobrimentos. Abrimos um espaço para falar dessa importante passagem dos puritanos que desenvolveram a grande nação dos Estados Unidos e voltamos aqui a lembrar que a era dos descobrimentos foi marcada pelas viagens marítimas de exploração. O que moveu essas viagens foi o desejo de alcançar novas terras, de expansão dos seus territórios, mesmo que não fossem limites, não tivessem limites geográficos, mas que viriam a fazer parte daquele reino ou daquele estado que conquistasse essas novas terras. Aliado a isso, também já mencionado, o desejo de encontrar riquezas para fortalecer o poder do governo, muitos deles eram reinos na ocasião, não é? Eram reinos. Basicamente monarquias. Basicamente monarquias. Então, o desejo de fortalecer o trono, né? Mas também
as especiarias aqui comentadas pelo pastor Serlon, o desejo de buscar essas especiarias e também a busca de outros povos nativos dessas terras que se tornariam escravos, né? Que não é uma passagem muito bonita, não é? Nada bonita, né? Uma situação, inclusive, a ser ponderada, né, pastor? Porque Zacarias, capítulo 4, versículo 6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós aqui queremos deixar claro que, do ponto de vista histórico, é absolutamente reprovável a utilização como argumento ideológico, como pretexto para dominar, para subjugar povos, a ideia de expansão da fé cristã. Esse nunca foi o desejo do Senhor Jesus Cristo, e a própria palavra de Deus, como lemos, diz: não por força nem por violência. Foi uma utilização lamentável do nome de Deus, denunciada por religiosos daquela época, religiosos católicos, inclusive com Bartolomé de las Casas, que denunciou de maneira muito veemente as atrocidades feitas pela conquista espanhola em relação aos índios. Portanto, deixando muito claro que quando dissemos que o Senhor, no seu mover da história, fez com que o Evangelho entrasse aqui, mas não era dessa maneira o seu desejo, por meio de violência, por meio de subjugação de povos, escravização, né? Porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas e nunca definiu esse tipo de critério de direito de dominação violenta de um povo sobre outro. Perfeitamente. Então é isso, né? Então, nessa era dos descobrimentos, aconteceu essa passagem lamentável, que era a busca de escravos e formação de escravos. Mas essa exploração de novas terras, devido ao convívio com a navegação, isso propiciou a descoberta de alguns instrumentos, não é? Por exemplo, a bússola foi descoberta nessa ocasião, até para suprir necessidades das navegações, não é? É uma invenção chinesa. Invenção chinesa. Que chegou até a Europa por meio dos árabes. E os portugueses aperfeiçoaram. O astrolábio, cartografia e também o desenvolvimento de outros tipos de embarcações diferentes da época. Por exemplo, a caravela. A caravela era uma embarcação à vela, veloz, de fácil manobra, em condições de navegar tanto em águas profundas como em águas rasas. Foi uma descoberta sensacional. Vamos lembrar aqui, pastor Serlon, que as navegações elas foram iniciadas principalmente por Portugal e Espanha e depois acompanhadas, seguidas pela Inglaterra, França e Holanda. Perfeito. E também aqui vamos citar alguns já estamos caminhando para o final do nosso episódio, algumas das principais navegações a partir do seu navegador, né? Bartolomeu Dias, contorno do Cabo da Boa Esperança na África. Cristóvão Colombo, 1492, chegada à América a serviço da Espanha. Vasco da Gama, 1498, chegada às Índias por via marítima. Pedro Álvares Cabral, em 1500, chegada ao Brasil. Fernão de Magalhães, 1519 a 1522, primeira circunnavegação da Terra. Não é? Então, aqui está, estamos citando aqui a importância das navegações e podemos acrescentar que esse desenvolvimento das navegações ampliou os limites geográficos e culturais do planeta. Podemos dizer que essas navegações inauguraram, inclusive, a globalização. E por falar em globalização, pastor Antônio Carlos, uma grande e apropriada colocação que o pastor Antônio Carlos fez, fala em globalização. Os irmãos sabiam que a Bíblia diz que a Terra é um globo? Isaías 40, versículo 22. Isaías 40, 22 diz: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra.
É interessante porque quando as navegações começaram, havia uma compreensão de que o mundo, a Terra fosse plana, como uma mesa, né? Quadrada não, tá, irmãos? Mas plana, como se fosse uma mesa. E até havia uma utilização de alguns textos bíblicos mal interpretados, mal contextualizados para dizer isso, né? Quando a Bíblia fala dos abismos da terra, né? Sim. E a Bíblia diz, ó, Isaías 40:22, ele, o Senhor, é o que se assenta sobre, está assentado sobre o globo da terra. E a viagem mencionada pelo pastor, a viagem de Fernão de Magalhães, foi a primeira viagem que deu a volta ao redor do planeta, uma viagem muito longa, durou muito tempo, quase pouquíssimos dos integrantes sobreviveram, mas provou que a Terra, de fato, é redonda. É por isso que tem o Estreito de Magalhães lá no extremo sul, né, da América. Exatamente. Estamos encerrando aqui o nosso episódio. Podemos acrescentar somente que, a partir das navegações, começou a formação dos impérios além dos oceanos, né? Ultramarinos, né? Transferências de recursos dessas regiões conquistadas para a Europa, a mudança do centro econômico, que até então era no Mediterrâneo, para o Atlântico. E, por final, o início da globalização comercial. Nós agradecemos aqui a presença do pastor Serlon. Amém. E também o acompanhamento dos irmãos. A paz do Senhor a todos.